Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube e hoje eu quero falar sobre sentimentos de inferioridade. Um psicanalista dos dissidentes, discípulo e depois dissidente do Freud, dos primeiros tempos, se chama Alfred Adler. E o Adler foi o primeiro a dizer que o sentimento de inferioridade é um estado praticamente universal. Fora raras exceções de pessoas que até tem distúrbio psíquico até mais grave, que tem às vezes até uma visão exaltada de si mesmo, o sentimento de inferioridade, afora essas exceções, é universal. E ele tratava isto de um jeito complexo, e eu vou tentar explicar as razões desse sentimento universal, para ver se a gente consegue, pelo menos, amenizá-lo em cada um de nós, né? Esse sentimento, em parte, deriva da gente ter realmente uma condição cósmica muito complicada. Nós somos um animal racional, que tem consciência da sua condição. Então, é um animal consciente de que é mortal, consciente da sua insignificância cósmica, é um animal perdido no meio de um monte de incógnitas que o cercam. Não sabe bem de onde veio, para onde vai, qual o sentido profundo da vida. Então, a insegurança, a incerteza e uma certa sensação de desamparo cósmico permeia a vida de todos nós. E isso deixa uma sensação de fragilidade. Essa sensação, ela às vezes se completa com alguns tipos de educação, quer dizer, com um contexto familiar onde a criança é muito criticada, onde ela é muito comparada, onde muitas vezes a criança é acolhida também demais dentro de casa e depois ela percebe que na vida real e lá fora não é tudo exatamente como é dentro de casa, então ela se sente muito fragilizada perante outras crianças ou perante a condição externa da vida. Às vezes a criança em casa também é muito castigada, ela é muito exigida, então espera-se dela comportamentos muito exigentes, então tem uma espécie de ideal dela que é proposto de fora, né? Tem uma criança ideal que ela sente que ela não consegue preencher, porque essa criança ideal que os pais esperam que ela seja não corresponde ao que ela é de fato, e essa criança ideal é bem comportada, ela é bem estudiosa, tem uma visão religiosa e moral muito sofisticada, e nem sempre a criança por dentro consegue se ver portadora de todas essas qualidades. Então ela, por comparação com esta figura ideal externa que pedem que ela seja, ela começa a se sentir inferiorizada. Ela mesma, internamente, constrói também um ideal para si mesma, e esse ideal para si mesma, muitas vezes também, ela não consegue preencher na medida em que os anos passam. Então ela começa a sonhar que tem que ser uma criança muito bonita ou muito bem-sucedida com o sexo oposto, enfim, um monte de coisas que depois ela não vê resultados compatíveis com as suas aspirações. Então vai criando também um sentimento de inferioridade por comparação com o que esperam dela de fora, sentimento de inferioridade com algum modelo ideal que ela mesma criou na cabeça dela, então ela vai se comparando com ideais, e na vida real, sempre que a gente se compara com ideais ou com ideias, mas evidentemente os fatos são sempre fatos inferiores, porque a realidade é sempre pior do que as ideias. Então o indivíduo se sente menos do que a expectativa que a família pode ter dela, menos do que a expectativa que ela mesma produz dentro dela mesma, e aí o sentimento de inferioridade quase que inexoravelmente se estabelece. Além disso, ainda existe a questão, com o passar dos anos, da comparação, não mais os pais comparando, olha o seu irmão, olha o seu primo, como é melhor que você, mas aí cada criança mesmo se comparando, cada adolescente, depois adulto, se comparando com outras pessoas, vendo que outras pessoas têm resultados melhores do que ele em certas áreas, e nessas comparações ele se sentindo outra vez diminuído e por baixo, evidentemente vai reforçando os sentimentos de inferioridade. É preciso muita vivência, muita determinação, muita lucidez intelectual, muita capacidade de abdicar totalmente das comparações, muita vontade de fazer um projeto de vida mais realista e menos voltado para os ideais, quer dizer, um trabalho intelectual sofisticado e persistente para que o indivíduo consiga atenuar os sentimentos de inferioridade. Algumas coisas que ocorrem na vida adulta ajudam muito a gente a atenuar. Bons resultados, por exemplo, profissionais ajudam, o indivíduo começa a se sentir menos
inferior, ou menos distante do ideal, na medida em que ele consegue ser um profissional legal, na medida em que ele consegue aprender e progredir, cada vez mais ele vai se sentindo mais seguro. Isso faz muito bem a muitas pessoas. Também bons resultados na vida sentimental e de amizade, quer dizer, um bom relacionamento amoroso, a troca de intimidade e de confiança, aquele reforço que um dá para o outro, quer dizer, nos casais em que um ajuda o outro a crescer e não um ajuda o outro a se sentir cada vez mais rebaixado e diminuído, quer dizer, os casamentos e as alianças amorosas de boa qualidade contribuem muito para diminuir e atenuar os sentimentos de inferioridade que quase todos nós temos e quase todos nós cultivamos, mesmo ao longo da vida adulta. Então é preciso trabalho intelectual, é preciso algumas experiências positivas e é preciso, talvez, bons vínculos sentimentais para que a gente consiga amenizar, quase fazer desaparecer o sentimento de inferioridade. Que um pouquinho ele fica lá e algumas pessoas acham que é até estimulante, porque se a gente tivesse um juízo muito bom da gente mesmo, talvez se tornasse mais indolente, mais preguiçoso, menos guerreiro e menos evoluído, portanto, como espécie e cada um de nós como indivíduo. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, vai receber toda semana informações sobre novidades aqui. Até a próxima.